Olá, no início dos nossos vídeos sempre tem uma advertência, não é um robô. O foco do nosso treinamento sempre foi o trading discricionário, pois é assim que operamos. Por outro lado, a plataforma MetaTrader e o nosso EA Ichimoku Trader estão super preparados para desenvolver e operar um robô. Este vídeo dá algumas dicas para construir um robô com o EA Ichimoku Trader. Talvez, dependendo do perfil do aluno, seja o melhor caminho a seguir. Para construir um robô, você precisa vir aqui no módulo de estratégia, testador de estratégia, da mesma forma que a gente utiliza esse testador para fazer as simulações, agora a gente vai utilizar para fazer o robô. Só que em vez de colocar aqui o Expert Advisor do robô, a gente vai colocar o Expert Advisor Ichimoku Trader, que é o EA, né, que utilizamos no tempo real e que aqui a gente vai usar para fazer um backtest, que a gente chama, um teste de estratégia em uma série de pregões passados. A gente vai utilizar aqui, como é uma quantidade grande de pregões que a gente vai utilizar, a gente vai usar a série contínua, né? Eu utilizo essa win@d para o mini índice. A gente vai definir o período aqui, inicial e final. Eu vou usar aqui primeiramente uma semana, né, para mostrar rapidamente para vocês como é que é o processo. Mas uma semana é muito pouco para você testar a sua estratégia no modo automático. Depois eu vou mostrar para vocês os resultados que eu obtive testando um ano, 12 meses, os últimos 12 meses, de uma forma assim, estatisticamente mais válida, né? Vamos usar uma semana aqui, do dia 3 de maio até o dia 8 de maio de 2021. É importante aqui, em relação ao simulador, é desabilitar o modo visual, porque senão esse backtest, né, vai ser bastante demorado, né? Importante aqui, definindo em parâmetros de entrada, você vai usar o modo automático, né, setup personalizado. Aqui eu vou usar um período onde eu começo as operações somente às 10 horas, né, quando abriu já a Bovespa. E a última abertura de operação vai ser às 17h30 e necessariamente eu vou finalizar todas as operações às 17h50. 5 minutos antes, né, do que costuma ser o call de fechamento aí do contrato futuro do índice. Vou usar aqui como fator de stop loss duas ATRs que a gente utiliza aí no modo discricionário, no Ichimoku mais simples. Porém, vou usar um stop gain de 6 ATRs, né, 3 vezes maior aí, aqui que o loss, para o gain. É importante no sistema automático, no robô, você definir um stop gain. E vou usar também o mesmo período aqui da ATR de 26 períodos para o cálculo do ATR. Vou usar um capital inicial de 10 mil. E o meu risco vai ser, em cada operação, vai ser 2% desse capital, R$200. E eu vou calcular o tamanho do meu lote em função desse maior risco de R$200, como a gente faz aí nas simulações no modo discricionário. Em relação às regras, eu vou usar aqui um setup parecido com o que eu uso no modo discricionário, né? Focado aqui na agressão, e essa agressão no caso da compra, né? Setup de compra, ela tem que estar acima da nuvem, acima das médias, e a Chico, deixa eu aumentar aqui, a Chico acima do preço, tá? Essa basicamente são as condições que eu olho para ter o alerta de agressão de compra no discricionário. A gente vai fazer um teste também então com esse modelo
que a gente usa no discricionário. Vamos ver se ele é válido, né, no automático, no robô. Bom, aqui o EA ele permite fazer até 6 setups de entrada, né? Não, até mais. 10 setups no tempo principal. Tá? Então dá para fazer uma coisa bem mais complexa, mas eu prefiro fazer coisas mais simples, tá? A diferença aqui é na saída. Eu criei uma regra de saída que também é importante no automático. No caso aqui, o preço cruzando aqui de 1, que vai ser um suporte, uma resistência importante que, se for cruzado, for rompido, seria um sinal de saída da operação. Com relação às vendas, é uma regra simétrica, né? Abaixo da nuvem, abaixo das médias, ficou abaixo do preço e agressão de venda. Também aqui tem uma regra de saída, preço cruza aqui de 1. Bom, vamos fazer a simulação, esse modelo. Eu vou aqui em agentes, escolho aqui, depende do computador, né? Tem vários agentes, e eu vou dar iniciar aqui. E aqui ele vai escolher um core aqui, um processador do seu computador. Escolhi o primeiro. E ele vai dizendo aqui quanto tempo, né? Quanto tempo leva aqui, quanto já foi processado. E eu estou com várias aplicações aqui no meu computador. Mas mesmo assim, em uma semana, 5 pregões, ele faz rapidamente. Mas 12 meses de pregão demora uns 40 minutos, 45 minutos, dependendo aí do computador que você está utilizando. Bom, terminou aqui. Vamos dar uma olhada então nos resultados. A gente olha aqui no backtest, essa aba backtest. E aqui ele me dá, assim, vamos dizer, uma estatística dessa simulação, né, que eu fiz, que pode ser depois utilizada no modo automático. Nesses 5 pregões aí, da primeira semana de maio. E olha, deu um resultado bom aqui, né? Deu nesses 5 pregões um ganho aqui de R$ 1.589. Deu uma quantidade de operações 35, né? Dá uma média aí de mais de 6 operações por pregão, né? Seriam 30, né, na semana, né? Tem um dado interessante aqui, que é o percentual de acerto, né? Em torno aqui de 34%. É menos que 50%. Mas, na média, o ganho foi de R$ 340 e na média a perda foi de R$ 108. Então, mais de 3 vezes, está mais ou menos de acordo com aquela relação dos top gains, top loss de 3:1. E o maior lucro, né, foi de praticamente R$ 600 e a maior perda R$ 200. Então, é o meu limite, né, em reais. Tem outras informações aqui também. Agora, isso aqui é uma semana, deu um resultado muito bom, na minha opinião, para um sistema automático. Mas será que isso vai se refletir num período grande, né, que quando aí nós teremos estatisticamente, né, um valor mais real, né? Isso é o que a gente vai ver aí na simulação que eu fiz para o período de 12 meses. Antes de mostrar os resultados da simulação de 12 meses, deixa eu comentar uma questão importante ainda aqui nessa simulação de uma semana. Aqui tem uma opção de abrir o gráfico automaticamente ou manualmente, eu já abri aqui, das operações que você fez, que o EA fez, né, automaticamente nessa semana, tá? Então ele mostra aqui, eu inseri aqui o indicador de agressão, né? Então ele marcou aqui. E aqui a gente observa as diferenças no modo discricionário, né? Que é o que a gente ensina no curso, e o automático,
né, feito por um robô, que é o assunto desse vídeo. Então o robô aqui, ele deu venda aqui, ó, porque ele atingiu aquelas regras de agressão, mas dificilmente a gente venderia aqui no discricionário, porque, vamos dizer assim, aqui seria praticamente uma exaustão, né? Eu normalmente não vendo nessas situações aqui, né? Talvez se a gente saísse antes também, né? Já que essa venda não progrediu, fez alguns martelos aqui. Então, tanto na entrada como na saída, no modo discricionário, a gente tem outras opções, né? A gente consegue ver outros padrões que o robô não vê, né? Aqui ele comprou, talvez eu comprasse também, mas eu não sairia aqui, né? O preço começou a voltar, talvez a hora que rompeu a Tenkan já teria saído da posição. Mas na regra dele, ele só vai sair, né, quando der o stop loss de 2 ATRs ou quando romper a Kijun, que foi o que aconteceu aqui. Aqui talvez eu vendesse, né? Ele realmente eu vendesse no discricionário, ele realmente vendeu, né? E aqui ele acabou atingindo o stop gain aqui, né? Talvez, né, no discricionário a gente não use o stop gain, a gente deixa o lucro, né? Vamos dizer assim, correr até acontecer alguma coisa ao contrário. Então aqui a hora que apareceu esse candle aqui, que é um tipo envolvente de alta, né, a gente sairia aqui com um ganho menor aqui, mas não deixaria de pegar esse movimento forte aqui. Aqui ele deu uma venda, né? Muito provavelmente aqui eu não entraria nessa venda aqui devido a essa sombra grande, sombra inferior grande, né? Aqui talvez eu entrasse nessa compra, mas não irei esperar ele romper aqui de um, como aconteceu aqui, para sair dessa compra, né? Talvez saísse aqui no rompimento da Tenkan, ou dependendo até nesse primeiro candle aqui, de baixo aqui forte, né? Aqui ele comprou, talvez compraria também, mas não sairia aqui, não esperaria romper aqui de um, né? Provavelmente eu sairia aqui em cima, né? Não necessariamente rompendo a Tenkan, ou mesmo rompendo a Tenkan seria uma saída interessante, mas não iria esperar ele vir testar aqui de um aqui, já que já tinha um ganho interessante. Então tem umas diferenças bastante grandes aí em relação ao método discricionário, né? E nesse aspecto, às vezes vale a pena fazer o backtest, que ele mostra os principais sinais, mas também dá oportunidade para você melhorar aquilo, né, que o backtest está te mostrando, aquilo que o robô, vamos dizer, está fazendo, de repente dá para fazer melhor no modo discricionário, né? Eu acredito mais dessa forma. É claro, né, a gente vai ver agora depois um segundo modelo, né, onde talvez a gente tenha uma estratégia melhor para o modo automático, mas simplesmente usar a estratégia que a gente utiliza no modo discricionário no modo automático, não aconselho, né? Não aconselho, porque acredito que no discricionário você vai ter muito mais oportunidades aí de ter uma performance melhor. Bom, o resultado de 12 meses é um pouco decepcionante. Testei de maio de 2020 a abril de 2021. 2.741 positivo, mas nada, né, comparado ao resultado de uma semana, né? Aqui foram 1.828 operações, trades, lá foram 35, se não me engano deu cerca de R$ 1.500, né? Aqui deu 2.700. Tem outros números aqui, o que a gente pode observar que a média no lucro não deu 3:1 em relação à média da perda, mas eu vou entrar com mais detalhes na próxima estratégia. O MetaTrader dá outras informações, né, dá gráficos,
para que a gente possa entender como é o modelo, né? Como ele funciona e como interpretar os resultados do modelo. Essa estratégia, basicamente, eu adaptei, né, para o modo automático, é uma estratégia que a gente utiliza muito no discricionário, mas a gente observa nessa estatística aqui de 12 meses, não traz um resultado muito interessante. Em parte por aquelas observações que eu fiz, né, no gráfico. Eu não entraria aqui, deu alerta, mas eu não entraria. A saída eu teria saído antes, não ia esperar cruzar aqui de né? Ou esperar o stop loss. Então, no modo discricionário, a gente tem outros padrões visuais, né, que a gente segue e que melhora aí a performance do sistema. Então, vamos ver aí um outro sistema, né, um outro modelo, que talvez dê melhor no modo automático. Talvez para obter um resultado melhor no modo automático, no robô, a gente deva procurar situações onde a gente tem, assim, vamos dizer, mais indicações de que é para entrar na compra ou entrar na venda. Dá mais especificidade para essas situações. Exige mais aí para fazer a entrada. Uma das formas de fazer isso é usar o termômetro da tendência. A gente já tem feito isso, por exemplo, né, no radar Ichimoku de ações. A gente busca, né, oportunidades para aquelas ações onde o termômetro está totalmente positivo, né, totalmente altista para uma oportunidade de compra. Então a gente vai adaptar essa ideia aqui para o robô Ichimoku, aqui do Day Trade. E a gente vai colocar no setup de compra aqui uma condição, né? Essa condição termômetro alinhado, ela é uma das condições aqui, né? A gente tem mais de 70 condições que a gente pode utilizar aqui para montar os seus setups, né? E o que essa condição faz exatamente quando, aqui no caso da compra, né, todos os itens aqui do termômetro estão em verde. Não é o caso aqui nesse momento, né? Então a gente só iríamos fazer a compra quando tivesse tudo verde e ocorresse uma agressão, né? Então uma situação, vamos dizer, onde provavelmente já tem uma tendência bem definida. O que pode ocorrer é uma exaustão, né? Tá certo? Pode ser que a tendência já tenha progredido demais, já esteja terminando. De qualquer forma, é uma situação de tendência bem definida. E aí, se houver uma agressão, a gente entra. Mesma coisa aqui no caso aqui a gente vai usar também, a saída vai ser a mesma coisa. Tá? O preço cruzar aqui de e o stop loss, né, de 2 ATRs. E na venda também termômetro alinhado, só que aí totalmente vermelho, né? Termômetro baixista, e ocorreu uma agressão. Vamos ver o resultado aí em 12 meses. Bom, aqui a gente tem o resultado da simulação, né, desse novo modelo, que eu chamei de termômetro alinhado. 12 meses, e teve um ganho já aqui bastante interessante, aqui de R$14 mil aqui. Observe que o investimento inicial foi de 10 mil. Para um robô pode ser interessante, né? Um ganho bem interessante ao longo de 12 meses aí. 140%. Bom, fez um número de operações grande, 1.425, é uma boa estatística. Outros números que a gente já viu, né? A média de lucro por negociação aqui foi 271 e a média de perda 114. Não chegou a 3 vezes, mas tem uma diferença boa aí. O percentual de acerto em torno de 32%, né? Em torno de 1/3. Esse é um problema nesses sistemas, nesses robôs baseados em indicadores de seguidores de tendência. Ele tem uma relação boa de
de retorno, né? Ganho médio com perda média, mas o número de acertos é menor que 50%. Isso acaba refletindo, por exemplo, em situações aqui onde houve perdas consecutivas, até de 16 perdas consecutivas. Em uma média de 3 perdas consecutivas para um ganho. Então, tem um lado também, vamos dizer assim, emocional do robô, né? De seguir o robô, né? Que pode ter uma sequência grande de perdas aí, ó. Outra coisa importante é a questão aqui daquelas situações onde, né, vamos dizer, houve um período, né, de perda grande, como esse caso aqui, né, de perdas seguidas. Chegou a perder quase R$ 2.000 aqui, né? 14 perdas consecutivas. Mas tem situações que não foram consecutivas as perdas, mas houve um rebaixamento aqui de saldo grande, né? De mais de R$ 4.000 aqui. Foi um período aí em que, entre ganhos e perdas, né, você teve um rebaixamento aí de, vamos dizer, de 40% aí do seu capital inicial de 10 mil. Então precisa analisar esse período, né, para ver o que houve aí. Vamos dar uma olhada aqui através de um gráfico. Esse gráfico também é fornecido pelo MetaTrader e mostra a evolução do capital aqui, né? Começou aqui em 10 mil, né? E ao longo dos 12 meses chegou aqui próximo dos 24 mil reais. Bom resultado, mas é importante ver aqui no caminho, né, desses 12 meses. Por exemplo, no início ele já ficou abaixo dos 10 mil aqui, ó, né? Depois teve um ganho interessante, depois voltou a ficar abaixo dos 10 mil inicial, depois foi em frente, né? Nunca ficou mais abaixo dos 10 mil, mas teve perdas aqui, ó, situações onde houve perdas grandes aqui, em cima do que você já tinha ganho. Vale lembrar também que nessa simulação a gente vai mantendo, né, aquele risco, né, máximo por operação de R$ 200, embora, né, vamos dizer, o seu capital aumentou e o 2% do seu capital não é mais R$ 200, né? A gente não fez esse ajuste aí, o que poderia arredondar em lotes maiores, né, à medida que o seu capital fosse aumentando aí. Mas eu queria reforçar essa questão dessas situações onde houve essa perda aqui de capital significativa, né? E o que aconteceu, né? Será que dá para melhorar essas situações? Como identificar essas situações, né? Nos relatórios, que a gente vai ver agora um pouquinho mais detalhe aí, né? Vamos ver alguns gráficos, né, que o backtest e o MetaTrader fornece para a gente analisar. A gente tem aqui alguns gráficos de barra bastante ilustrativos aí do que aconteceu aí nesses 12 meses. Bom, o primeiro aqui mostra as entradas por horário. Você observa aqui que a gente começou às 10 horas, então das 10 às 11 houve um grande número de entradas aqui. Isso já era de se esperar no índice, né? Porque normalmente depois da abertura da Bovespa há um aumento de volatilidade, né, e chance de uma tendência. Em muitos casos também o horário de Nova York, que é 10h30, né? Não sei se durante os 12 meses sempre foi às 10h30, né? Pode ter sido às 11h30 também, mas também dá chance aí de maior volatilidade. Então, esse é um horário, é um período para ficar atento. Observe aqui no gráfico de baixo, que dá uma relação de lucros e perdas por hora, que nesse mesmo horário, embora tenha tido muitas operações, muitas oportunidades, foi a faixa horária onde teve maior perda, né? Basicamente onde houve perda aí, né? Nos outros horários, de um modo geral, houve ganhos ou praticamente empatou entre ganhos e perdas, mas nesse horário deu mais perda, né?
Então, horário crítico, né, precisa ser olhado aí com bastante detalhe, né, para ver o que dá para melhorar, que tipos de erros, né, dá para evitar, ou que tipo de oportunidades daria para aproveitar melhor nesse horário aí, né? A gente observa aqui também que o último horário aqui tem menos operações, talvez porque a gente colocou aquela regra, né, que a última operação só pode ser feita até 17h30 e tem que encerrar necessariamente às 17h50. Então acabou dando um número menor de operações. Mas também foi onde deu maior relação, né, ganho e lucro aqui, por horário, né? Interessante isso aí, né? Ah, vale a pena também dar uma checada nesse horário, então, no primeiro e no último horário. São horários aí, faixas horárias, talvez você consiga melhorar, identificar, né, padrões, alterar as regras, as condições lá do setup e fazer novos testes. Aqui a gente tem o número de entradas aqui por dia da semana, né, mais ou menos equivalente aqui, ó, né? Não tem nenhum dia da semana em especial aí, com relação a ter mais ou menos entradas. Já aqui em relação a lucros e perdas por dia da semana, a gente observa que sexta-feira não parece não ser um dia bom, né? Todos os gráficos aqui foi o único dia da semana, né, onde estatisticamente teve mais perdas do que ganhos, né? Por que será, né? Talvez na sexta-feira haja menos chance de ter tendência, o mercado fica mais lateral, né? Quando o mercado fica mais lateral, o Ichimoku costuma dar muitos sinais falsos, né? Então talvez dar uma olhada aí melhor nos pregões da sexta-feira, ou quem sabe, né, fazer até um teste e evitar fazer operações na sexta-feira, né? Talvez você tenha um resultado bem melhor aí. Aqui a gente tem estatísticas mensais, onde a gente percebe, né, vamos dizer assim, que teve mês de fevereiro, mas de novembro teve menos operações, mas de modo geral você tem aí mais de 100 operações por mês. Um número bastante significativo de operações, né? Então é um modelo, né, que apresenta bastante oportunidades aí, né? Do ponto de vista aqui de performance, né, mensal, a gente observa que janeiro aqui foi um mês muito bom, particularmente aqui no caso aqui é janeiro de 2020, né? Janeiro de 2020 realmente teve pregões de altas fortes, de baixas fortes também, né? Foi um mês de muita tendência e nessas situações o Ichimoku se dá melhor. Já teve alguns meses aqui, como fevereiro e novembro, né? E que a gente teve aqui um resultado negativo. Nos outros meses, os resultados sempre foram positivos, né? Por uma margem maior ou menor, sempre foram positivos, com destaque aqui para janeiro. Mas fevereiro e novembro, né, deu negativo aqui, né? Então, seria interessante observar também o que aconteceu diferente nesses meses, né, para não ter seguido o padrão positivo, né, dos outros meses aí, né? Então, essas são algumas ideias, né, que o gráfico pode despertar para você melhorar o sistema, né? Configurar de uma outra forma, testar novamente, observar os resultados, né? Então, para quem quer trabalhar com robô, né, tem que ter esse espírito de pesquisa, né, de tentativas aí, de buscar outros caminhos, a criatividade, ter um bom poder de análise, né? Talvez o fator emocional, né, não esteja tão presente como no discricionário, né? Mas tem que ter essa qualidade aí de ser persistente na pesquisa, né? Em descobrir aí como melhorar o seu sistema. Ainda nessa linha, né, de buscar ideias aí para melhorar o sistema,
criamos uma nova opção aqui no EA, onde você pode, somente no modo automático, fazer realizações parciais. Então você tem um parâmetro que define aqui a partir de quantos pontos você vai fazer a primeira realização, né? A gente vai fazer uma simulação aí com 200 pontos. Então se atingir 200, vou marcar 200 aqui, né? 200 pontos, eu já dou uma realizada. Mas de quanto? Aqui é o percentual de 50%. Então se eu estou operando 4 contratos, atingiu 200, eu zero 200. Eu zero 2 contratos e fico com 2, tá? E aí esses 2 contratos ficam, né, até valer a regra de saída. Por quê? Porque eu defini 50%. Se eu usar a relação recorrente, essa aqui ela só tem sentido com um número maior de contratos. Digamos que eu coloque sim aqui. E aí, por exemplo, né, eu opere 10 contratos. Então, quando atingir 200, né, eu vou zerar 5, vão sobrar 5. Aí, vamos dizer, se atingiu mais 200 pontos, né, desses 5, né, eu vou zerar 3 e eu vou ficar com 2. E continua, né? É recorrente aqui essa regrinha de realização parcial. Ok? Vamos fazer então um comparativo, né? Eu fiz essa alteração no modelo termômetro alinhado e rodei para 12 meses, né? E aí a gente tem um comparativo aí para analisar. Com aquela opção lá de realização parcial, né, 200 pontos e de 50% aí do lote, a gente teve aqui uma performance aqui de R$ 12.795, que é menos que os 14.000 sem esse parâmetro aí de realização parcial. Então não melhorou em termos de resultado aí do lucro, né? Mas um dado interessante, né, que como a gente realiza aí mais rápido, né, depois de 200 pontos já faz uma realização parcial, o percentual de ganho aumentou bastante, né? Então negociações com lucro deu mais de 50% aqui, pouco mais de 50%. O que pode, do ponto de vista emocional, né, vamos dizer assim, dar mais credibilidade, dar mais confiança no sistema ou ter a capacidade de seguir o sistema, né? Coisa importante que eu gostaria de dizer para vocês, se no dicionário a gente tem a questão do emocional, né, porque a gente toma as decisões em cada operação, no caso do robô, tem o emocional no sentido de você ser capaz de seguir o robô, né, não desligar o robô, né, conseguir, vamos dizer, deixar o robô operacional por um longo tempo, porque vai ter o período das vacas magras, onde você vai ter que ter aquela confiança, né, de que as coisas vão voltar aos eixos, né, vão voltar aí a ter ganhos, né. E se você tiver uma relação aqui de 50%, já diminui bastante, né, essa questão aí da credibilidade, né, de ser capaz de seguir aí o robô, né. Então essa é uma alternativa. Não explorei muita coisa a mais, só estou querendo dizer, né, que essa questão da realização parcial, né, talvez trabalhar de outra forma, né, com outros números, né, pode ser interessante também, uma alternativa interessante aí para melhorar a performance do robô. Então você tem aí no MetaTrader, no item ajuda, possibilidade de ver aí documentação sobre o relatório, né, do backtest. Tem em português, né? Então tem muita coisa aí a nível estatístico, precisa procurar ter algum interesse, né, nessa questão estatística. Tem uma explicação detalhada aí dos vários gráficos, alguns eu mostrei para vocês, outros são um pouco mais sofisticados aí para entender aí o comportamento aí histórico aí do modelo, ok? Então tá aí a dica
para se aprofundar no relatório do teste. Bom, também a gente tem aqui a possibilidade de gerar aí detalhes, né, do backtest no Excel, exportar os dados para o Excel, e aí você pode, se você sabe trabalhar com o Excel, você pode trabalhar com esses dados, principalmente aí no caso, né, ter um detalhamento aí das operações, né, valor de entrada, ganhos de perdas por operação, né, isso também, principalmente naqueles períodos mais críticos, onde houve muitas perdas, né, se pode analisar. Assim também os stop loss, os take profits, né, que aconteceram aí durante esse backtest. Bom, pessoal, espero que essa introdução, né, como construir um robô, esse protótipo, né, essas principais ideias que eu coloquei aqui sirvam, né, para vocês aí terem uma boa ideia do que é construir um robô, do que é operar através de um robô, né, e quais os recursos, né, tanto o MetaTrader quanto o EA, Timboco Trader, proporcionam, né, para você desenvolver esse robô e esse desafio, né, que é desenvolver, né. Continuo dizendo para vocês, né, que, vamos dizer, eu prefiro um modo discricionário, né, também tem os seus desafios, principalmente a questão mais emocional, a disciplina e muito treino, né, capaz de tem que treinar bastante. Já no modo automático, né, são para aquelas mentes assim mais, vamos dizer, científicas, né, mais sistêmicas, que talvez tenham problemas aí, né, em se disciplinar, né, durante as operações, de controlar as emoções. Mas por outro lado, tem que ter aquela persistência, aquela ideia de pesquisar, né, de tentar vários caminhos, fazer várias experiências, né, tá certo? Talvez aí sem necessidade de tanta disciplina emocional, né? Mas a disciplina da pesquisa, né? Vamos dizer assim. De qualquer forma, também é um grande desafio. Então, depende muito do perfil, né? Do seu perfil de trader, né? Tá certo? Talvez o robô Ichimoku, né? Essa ideia da automação seja interessante, né? De acordo aí com o seu perfil. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.